Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos conhecem verdadeiramente a história de Sansão, porque a Bíblia ela nos revela verdadeiramente como foi a vida de Sansão, fala do seu nascimento, fala da sua caminhada e fala do final da sua vida. Mas nós temos que entender antes de tudo que o final da vida de Sansão não foi o final determinado por Deus. O final da vida dele não foi conforme a vontade do Senhor, não foi da maneira que Deus desejava, melhor dizendo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, irmão, nós temos que entender que tudo o que acontece na nossa caminhada é consequência de nossos atos. Vou resumir melhor. Sansão, a maneira que ele morreu foi consequência dos seus atos. Foi consequência das suas escolhas. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, escolheu Sansão para um objetivo. E esse objetivo tinha um propósito. E este propósito era de libertar o povo de Deus da escravidão, que estava sofrendo na mão dos filisteus. E a Bíblia nos declara que quando Sansão nasceu, ele foi cheio da presença de Deus. E a Bíblia nos fala que ele era filho de Manoá, da tribo de Efraim. Então nós vemos que Sansão, ele tinha uma missão, e sua missão era de libertar o povo de Deus da escravidão. Mas Sansão, irmãos, ele não levava a sério essa missão. Sansão, ele não colocava em mente que na vida dele havia um propósito. E uma das coisas que Sansão, irmãos, fez foi brincar com o pecado. E nós temos que entender que quando Sansão estava para nascer, foi dado aos seus pais as devidas ordens, que em seu cabelo não se passaria navalha, ele não poderia tocar em um morto, e ele não poderia beber bebida forte, e outras coisas. Mas a Bíblia nos deixa claro que Sansão, ele quebra todas essas ordens de Deus. E nós vemos que no final delas foi o corte de seu cabelo. O nome que era dado a Sansão era Nazireu, porque sobre essa cabeça não se passaria navalha, ele não beberia bebida forte e ele não poderia tocar em morto. Mas nós vemos que Sansão, ele não levava as coisas do Senhor nosso Deus a sério. E uma das coisas que Sansão fez, irmãos, foi a prostituição. Sansão, irmãos, ele satisfazia os seus próprios prazeres. Ele alimentava a sua carne, cometendo atos que não honrava, que não glorificava a Deus. Ao contrário, eram coisas que eram abominação aos olhos de Deus. Porque nós temos que entender, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus santo. E o nosso Deus, ele só habita em um local que é santo. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que nós temos que ser perfeitos. Claro, nós precisamos procurar uma vida perfeita, uma vida santa. Mas infelizmente, por nós sermos seres humanos, uma hora ou outra, infelizmente, nós vamos pecar por alguma palavra, por algum pensamento. Mas nós temos que entender que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Mas Sansão, ele não se arrependia. Isso aí é um grande perigo, irmãos. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele não se apresenta da noite para o dia, mas o pecado, ele vai crescendo dentro da pessoa conforme a pessoa alimenta o pecado. E Sansão, ele foi alimentando o pecado, ele foi alimentando a sua carne, ele foi ficando cego espiritualmente. Nós vemos que Sansão, irmãos, ele tinha uma força tão tremenda que ele quebrou a mandíbula de um leão com as suas próprias mãos. E a Bíblia fala que depois de alguns dias, a Bíblia fala que ele se apaixonou por uma mulher, e porém, ele vai e sua família não aprova, mas ele vai chegando a um certo lugar que ele encontrou o leão que ele tinha matado. Ali tinha mel, e ele vai, come do mel que estava ali, e a Bíblia nos diz que ele acabou tocando em um morto por causa de um favo de mel.
E a Bíblia nos mostra que Sansão, ali ele já cometeu um dos seus atos que não deveria ter cometido. Então nós vemos, irmãos, que Sansão, ele foi se afastando de Deus de pouco a pouco. E nós vemos, irmãos, que uma das coisas que tem acontecido no dia de hoje é isso não tem problema, aquilo não tem problema, isso é normal, aquilo não tem nada a ver. Mas são detalhes, irmãos, que acaba afastando o homem da presença de Deus. Sansão ficou tão cego espiritualmente que ele não via mais os seus atos, os seus defeitos, os seus pecados. E a Bíblia nos mostra que depois ele vai e conta para Dalila, que era outra mulher, que a sua força estava nos seus cabelos. Mas na verdade a força não estava nos cabelos, mas estava na presença de Deus que estava habitando em Sansão. Mas irmãos, nós vemos ali que Sansão fala para ela, Dalila vai, corta os seus cabelos e depois ela grita a Sansão que os filisteus estavam vindo para atacá-lo. E Sansão, irmãos, estava tão frio espiritualmente que ele vira e fala: eu vou sair e batalhar contra os filisteus da mesma maneira que eu saí das outras vezes. Mas naquele momento, Sansão, irmãos, já não estava mais na presença de Deus. Nós vemos, irmãos, naquele momento ali que Sansão estava frio espiritualmente, estava cego espiritualmente, a presença de Deus já tinha se retirado dele, mas o Senhor, irmãos, ele sabia disso tudo. E nós vemos que Sansão, ele perde a sua visão física porque eles furam os olhos dele, coloca ele ali para trabalhar como animal, mas nós vemos que no final ele se arrepende. E quando ele se arrepende, irmãos, a Bíblia nos fala que o seu cabelo volta a crescer e o Espírito de Deus volta a habitar em Sansão, onde ele quebra as colunas, ali do templo de Dagon, e mata muito mais pessoas do que na sua época de vida. Então nós vemos, irmãos, que tudo que aconteceu com Sansão, o final da sua vida não foi um final determinado por Deus. O sofrimento que Sansão teve foi por causa das suas escolhas. E hoje, trazendo para a nossa vida espiritual, nós temos que entender o seguinte, que o nosso Deus, ele é santo. E o nosso Deus, irmãos, ele só vai habitar em nós se nós tivermos uma vida conforme a sua vontade. Como eu falei, infelizmente vai ter momentos que eu vou pecar em pensamento, pecar em alguma palavra, pecar em alguma atitude, mas eu preciso vigiar e me arrepender verdadeiramente dos meus pecados. Porque, irmãos, o Senhor perdoa o pecador, mas o Senhor não tolera o pecado. Deus, ele perdoa, mas isso não quer dizer que eu vou viver de qualquer maneira, que eu vou viver conforme a minha vontade. Mas não é isso. Deus, ele perdoa, mas para que você se volte verdadeiramente para ele. Então, irmãos, que essa palavra, ela venha falar no meu e no seu coração, que nós só vamos herdar a vida eterna se nós vivemos conforme a vontade de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? Negar os nossos desejos, negar as nossas vontades, não é verdade? E carregar a sua cruz é estar disposto a sofrer por Cristo, porque Cristo sofreu por nós, irmãos. Então na vida, às vezes vai ter pessoas que vai zombar da gente, pessoas que não serve a Deus, tem pessoas que vai abusar, pessoas vai rir de nós, mas isso, irmãos, temos que entender o seguinte, que o Senhor ele está se agradando de nós. Então isso é o que mais importa na nossa vida, agradar a Deus, honrar o Senhor acima de todas as coisas. Então que essa palavra ela venha falar melhor no meu e no seu coração, e que o Espírito Santo venha tocar em você em nome de Jesus. Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês. Se inscreva no meu canal, deixa o like ali, compartilha com as outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus.